Olá, estamos chegando aqui nesse programa maravilhoso que essa semana vai falar de uma coisa muito importante, o aniversário da nossa querida Lucas do Rio Verde e contar um pouquinho dessa história através desse programa intitulado 1982, que é uma produção da Agro FM com a coprodução do jornal Folha Verde e que está aqui muito bem representado pela minha colega e jornalista Vera Carpenedo. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Yankee, muito obrigada pelo convite da Agro FM de participar desse projeto maravilhoso. Falar da história de Lucas sempre me encanta e é muito bom estar aqui. Maravilha. Bom, nós iremos falar durante toda a semana com várias pessoas, pioneiros e pioneiras, que vieram do sul do país para transformar um assentamento que nós conhecemos hoje na boa e bela estruturada cidade Lucas do Rio Verde. Mas nem sempre foi assim. E quem melhor para nos contar essa história do que pessoas que vieram lá do sul com muita coragem, né, Vera? E passaram por tantas dificuldades. É verdade, as pessoas que chegam principalmente, né, a Lucas hoje, que vem essa cidade bonita, estruturada, com qualidade de vida, com oportunidades, elas não imaginam o sofrimento que foi para essas primeiras famílias, né, todos os desafios, todas as lutas que foram vencidas para chegarmos a isso, né? Sem dúvida. Então é importante falar dessa história e deixar esse registro, né, para que as pessoas realmente conheçam como é que nós chegamos até aqui. E falando assim, parece que nós estamos falando de muito tempo atrás, mas não. Pouco mais de 40 anos e tudo isso aconteceu. Então nós vamos estar aqui durante toda essa semana falando com várias pessoas interessantes, pessoas e famílias que vieram e batalharam e juntas num sentimento de cooperativismo deixaram esse legado incrível que é a nossa querida Lucas do Rio Verde. Esta série também será veiculada no horário do Resenha de hoje até sexta-feira dessa semana. Tá bom? E também será na íntegra exibida no nosso canal do YouTube em vídeo pelo youtube.com/agrofm102. E agora a gente vai ouvir um pequeno resumo do contexto histórico do Brasil naquele momento, nos anos 80, mais especificamente no ano de 82, e tudo o que aconteceu para que essas famílias viessem do sul do Brasil até o médio norte de Mato Grosso. Em julho de 1970, o governo do presidente Emílio Garrastazu Médici lançou o Plano de Integração Nacional, que tinha como principal objetivo promover a ocupação dos vazios demográficos das regiões Centro-Oeste e Amazônica. Incluída neste plano, a rodovia Cuiabá-Santarém, um prolongamento da BR-163, foi planejada para interligar as regiões Norte e Sul do país. Com a abertura da estrada, que se estendeu de 1971 a 1976, agricultores sulistas começaram sua incursão pelo norte de Mato Grosso, aventurando-se no sonho de conquistar um pedaço de terra. Foi com este sonho que muitas famílias adquiriram posses e se fixaram na região do Rio Verde, entre os anos de 1976 e 1980. Em dezembro de 1980, agricultores sem terra do Rio Grande do Sul montaram acampamento em Encruzilhada Natalino, no município de Ronda Alta. Muitos deles eram remanescentes da demarcação da reserva indígena ou da construção de barragens. A luta dos agricultores era para conseguir terras no próprio estado, e o acampamento foi uma forma de chamar a atenção do governo e da sociedade. Em pouco tempo, cerca de 600 famílias, aproximadamente 3.000 pessoas, estavam acampadas à beira da estrada, formando o primeiro grande movimento de trabalhadores rurais sem terra do país. A situação gerou um conflito social que o governo do Rio Grande do Sul não conseguiu resolver. Houve intervenção do governo federal que ofereceu aos colonos a possibilidade de serem assentados em projetos de colonização na Bahia, Acre, Roraima ou Mato Grosso. Das 600 famílias, 203 aceitaram a proposta de serem transferidas para Mato Grosso. Assim, o governo federal, por meio do Instituto Nacional de Reforma Agrária, INCRA, criou o projeto especial de assentamento Lucas do Rio Verde, com lotes de 200 hectares para cada família. Ao projeto, o INCRA integrou também 50 famílias de agricultores do interior de São Paulo, que fundaram a Cooper Lucas, e 85 famílias de poceiros que já estavam na região.
Ok, como você ouviu aí, né, nesse contexto histórico, a gente contando aqui nesse primeiro capítulo do 1982, essa produção aqui da Rádio Agro FM, com a coprodução do jornal Folha Verde. Maravilha, a gente sabe inclusive que a história começa antes, né, antes de 82, mas como nós colocamos 1982, porque foi o ano da fundação oficial, né, dos assentados que vieram do Sul, né, Vera? Conta um pouquinho pra gente sobre inclusive o nosso primeiro entrevistado de hoje. Então, 1982 era o ano, às 8 horas da manhã do dia 5 de agosto, lá na BR-163, né, Cuiabá-Santarém, no quilômetro 348, quase às margens do Rio Verde, é que aconteceu a solenidade de fundação do núcleo urbano do Projeto Especial de Assentamento Lucas do Rio Verde. E foi ali então que começou oficialmente a história dessa cidade maravilhosa, pujante, que nós conhecemos hoje, que chamamos Lucas do Rio Verde. O Saul Marchiori, que está aqui conosco hoje, nesse nosso primeiro episódio, veio para cá um pouco antes, né? A Saul veio lá de Encruzilhada Natalino, em 1981, um pouquinho antes, e ele viveu muito bem essa história e sabe nos contar com muita propriedade como foi essa chegada das famílias aqui e, com certeza, como foi esse momento solene também da fundação de Lucas do Rio Verde. Bom dia, Saul. Bom dia, Vera. Bom dia, né? Tudo na Santa Paz. Agradecer primeiro o convite de vocês para mim participar. Eu já tive vários convites para participar da história de Lucas e nunca deu certo. Mas eu sou um pioneiro que eu estou aqui desde 81, eu fui dos primeiros a chegar. E era muito difícil, a época era muito difícil, só ouvia falar mal do Mato Grosso. Que se nós viesse para cá, as onças iam comer nós, a sucuri ia engolir nós, que nós íamos morrer de fome, que não tinha o que fazer, que não dava nada aqui. Mas nós tínhamos um projeto e o INCRA foi muito positivo com nós na época. Autorizou nós vir 8 pessoas antes de vir a turma para cá, porque nós éramos em 600 famílias lá no Rio Grande do Sul acampado. E eu era um dos líderes, né? O principal, na verdade, né? E para os acampados, para mim vir para cá, era um tapa na cara deles, né? E eu queria terra, eu queria trabalhar, eu queria desenvolver. Aí se reunimos em oito lá e viemos na frente. Para dar uma olhada aqui, para entender o que estava acontecendo, qual era a terra que eles estavam oferecendo, né, Saul? Exatamente. Aí viemos e ficamos 30 dias aí. Fizemos uma casa ali, o Heitor Nicolete, irmão dele, o Miro Willer. Nós éramos em 8. O Aquilino Sirtoli, da Fazenda Pinga Fogo aqui, era da nossa turma, que está aí também. E viemos ali, fizemos uma casa e voltamos para pegar a mudança. Aí, em dezembro, veio a primeira leva. Aí nós já viemos junto. E aí começamos o tal do Lucas do Rio Verde. Nós nem sabia qual era o motivo do nome da cidade que ia ser, né? Não tinha cidade, pertencia para Diamantino aqui. Aí nós íamos já de cara sem dinheiro. O meu caso, não sei dos outros, mas eu tinha um salário mínimo em dinheiro, a mulher e um filho. E quando vocês chegaram, Saul, o que vocês encontraram? Assim, tinha alguma estrutura para receber essas famílias que estavam sendo trazidas de lá? O que vocês encontraram? Vocês chegaram aqui, desceram dos ônibus, né? O que vocês viram? Qual foi a primeira imagem? Primeira imagem que nós vimos, o 9º BEC, que é o 9º Batalhão de Engenharia e Construção Civil do Estado, um acampamento, e 2, 3 casinhas que já tinham feito para os funcionários do INCRA. E o mais era cerrados. Existiam uns poceiros aí, mas a gente não conhecia ninguém, né? Não. Aí o 9º BEC disponibilizou para os acampados um barraco de lona daqueles do BNH, né? E nós 8 que viemos na frente, nós tínhamos construído uma casinha de 6 por 6, eu acho que era ali
no sítio do Heitor Nicolete, nós já fomos direto para lá, nós não ficamos no acampamento. Já fomos para lá, mas o outro povo ficou aí no acampamento. Aí o INCRA e o Nono Beck que nós encontramos aqui, e nada mais. Ali começou a traçar o projeto, eles apresentaram o projeto para nós, começaram a abrir rua no meio do cerrado, mas muito difícil, viu? Todo mundo sem dinheiro, não tinha para quem trabalhar. Eu saía daqui, ia lá em Sorriso trabalhar. Se alguém de vocês achar que eu estou mentindo, vê com a Lenita, da loja Lenita, eu trabalhei para eles lá, em 82. Nós chegamos em dezembro de 81, eu saía daqui, ia lá trabalhar. Era meio-dia de ônibus daqui lá. E você esperava o ônibus para 8 horas da manhã, ele chegava 3 horas da tarde, 4 horas da tarde. Aí o banco para nós mexer era Diamantino, 220 quilômetros, tudo chão, buraco, meu Deus do céu. Não é que nem hoje, com asfalto, com cidade, se você quisesse comer alguma coisa, era aqui, depois que saía daqui de casa, era lá em Diamantino. Poço do Gil tinha um. Saul, assim, para as pessoas compreenderem, né, o que nós estamos falando aqui, você disse que você saía daqui, você ia a Sorriso para trabalhar, mas você tinha a sua terra, né? Explica para nós o porquê desse ir a Sorriso para trabalhar. Vocês não tinham condições de trabalhar na terra, vocês haviam recebido 200 hectares cada família, não era isso? Sim. Qual foi essa dificuldade inicial que vocês encontraram para conseguir fazer a terra produzir, para abrir o cerrado, para conseguir plantar? Olha, Vera, toda a terra para abrir custa caro e custa dinheiro. Nós tivemos, o banco financiava para nós, em Diamantino, para abrir 25 hectares cada um. Mas nós tinha que ir lá, um talão de cheque nós tinha que pegar, tinha que ir lá, não tinha outra coisa para fazer. Você tinha um dinheiro para depositar ou para pegar, por exemplo, o Banco do Brasil liberava um dinheiro para nós lá. Você tinha que ir lá. Não tinha um agente, não tinha um posto aqui, nada, era Diamantino. E daí o que acontecia? Até você abrir essa área, que nós chegamos em dezembro, para plantar lá em novembro, nós ganhávamos uma cesta básica do governo. Tinha um caminhão ali da Cobal que trazia as coisas ali, era uma cesta básica, o básico mesmo, né? Você ganhava um vale no valor para você gastar na Cobal, que era a Cobal ali. Era o que sustentou nós. Aí depois, em dezembro, que fomos plantar. Aí plantemos, meu Deus do céu, nós sem experiência de cerrado, de plantar arroz. Mas não colhemos nada, gente. Foi 6, 7 sacos por hectare, 10. Teve 2, 3 que colheu 20 e poucos, 30 por hectare. Então foi mais um ano. Aí Sorriso tinha já uns fazendeiros mais fortes, que lá era uma colonizadora, né? Aí eu fui para lá trabalhar. Eu ficava 8, 10, até 15 dias lá, sem voltar. Eu ia daqui, ficava lá, uma vez, 2 por mês eu vinha. Fiquei 1 ano desse jeito, trabalhando assim. Ou seja, vocês iam, você e com certeza os outros, né, faziam usavam essa mesma fórmula, né, de trabalhar fora para ganhar um dinheiro, para conseguir ter alguma mínima estrutura para vocês conseguirem começar a mexer na terra aqui. Exatamente, era isso. Aí depois que eu trabalhei lá, voltei para cá, eu trabalhei de funcionário por José Dotto, hoje é falecido, né? Seu finado Ivo Dotto. Eu trabalhei para eles aqui, eles tinham um trator. Aí eu trabalhei o ano para eles gradear e plantar lá um pedacinho para mim. Fazendo uma permuta, no caso, né? Uma permuta, não tinha outra solução. Eu não tinha dinheiro para pagar horas de trator. Então eu pagava em serviço. E fomos indo, e fomos, graças a Deus, temos vivo até hoje e não podemos se queixar. Foi muito bom. E Saul, conta pra gente sobre o INCRA, enfim, o INCRA trouxe vocês com esse projeto, mas qual a estrutura que o INCRA oferecia? Ou não tinha nenhuma estrutura que eles ofereciam para vocês? Era só deixar a terra lá e se vira? Não, o INCRA até avalizou para nós no Banco do Brasil, para fazer o primeiro financiamento, avalizou para nós e dava assistência. Eles tinham um carro aí, tinha um acampamento aqui, tinha o executor do projeto, tinha funcionário,
O INCRA, na época, deu uma assistência muito boa para nós. Muito assistência boa. Em que sentido, Saul? Vocês tinham assistência técnica também? Sim. Porque você comentou que a primeira safra de arroz foi praticamente nula, né? Vocês recebiam essa assistência técnica de como trabalhar a terra, de como fazer produzir? Sim, porque era feito projeto, tinha um engenheiro agrônomo do INCRA aqui só para atender nós, né? Mas assim, eles também não tinham muito conhecimento do cerrado. Porque na época não tinha nada, né? Aqui não se plantava nada aqui para cima. Aqui era um mundo meio deserto, meio sem lei, né? Então não tinha plantação aqui. Tinha vindo aquele povo para Terra Nova antes, em 79, mas lá era uma região de garimpo, eles viviam do garimpo. Não viviam de lavoura também lá, né? Então demorou para engrenar as coisas para nós, mas nós sofremos, moça. E você não imagina pegar uma carona daqui em cima de um caminhão caçamba, de um caminhão de tora, coisa, até o Poço do Gil, chegar lá, só de manhã, às 7 horas da manhã, que tinha um ônibus que vinha de Cuiabá para Diamantino. E lá não tinha onde dormir, não tinha nada, chegava depois das 10 horas da noite, tinha um hotelzinho lá, fechava, não atendia, nem podia derrubar as portas que ninguém atendia, que era um lugar perigoso na época, né? Nós ficava a noite inteira ali atrás dos pneus dos caminhões, se escondendo do frio. Meu Deus, nós sofremos tipo bicho, esperar 7 horas para pegar o ônibus para Diamantino. Saul, uma curiosidade que eu acredito que algumas pessoas também tenham aqui na nossa audiência e minha também. Vamos voltar um pouquinho. Você disse que lá no sul, né, você foi um dos líderes do acampamento lá no início. E quando você resolveu vir para cá e convencer algumas outras pessoas, o povo de lá deve ter ficado um pouco bravo com você. Conta um pouquinho dessa passagem. Rapaz do céu, nem me fala isso, que foi... Eu tive que sair fugido de lá, ó. É mesmo? Tô te falando. Porque eu não sabia, hoje eu entendo por que era, né? Uhum. Hoje eu entendo. Porque aquela época já tinha o MST que nós não sabia. Nós não sabia que o MST era o que estava por trás daquele acampamento nosso. Ah, sim. Vocês estavam ali, no caso você, outras famílias que vieram, estavam ali porque realmente o objetivo de vocês era conseguir terra para plantar. Mas nem todos eram assim, é isso? Não, lógico que todos eram assim. E o que foi? Esses 202 que veio para cá, vieram com intenção de trabalhar. Sim. Mas muitos deles também vieram mais, eu acho que no impulso, porque voltaram muitos para trás, né? Uhum. Mas eu era o líder lá, Porto Alegre, era toda semana... mexendo com as coisas, mas eu não imaginava que por trás disso o nosso chefe era o João Pedro Steiner. E ele fazia reunião com nós num barracão lá numa fazenda Macali que tem lá, que era um assentamento também, da meia-noite em diante. Mas ele nunca se declarou que era isso. Aí eu fui ver que o negócio era mais complicado quando eu me inscrevi para vir para cá. Entendi. Meu Deus do céu, que quem escreveu nós lá foi o Coronel Corió. Eu tive muito estopada com o Coronel Corió lá antes e aí quando eu vi, um dia ele me chamou no barraco dele lá e me explicou como é que eram as coisas, aí eu resolvi de vir porque eu vi que nós estávamos num caminho errado lá. Eu me inscrevi e tive que vazar, né? Fui para casa do pai, o pai morava lá uns 15 quilômetros de lá. Daí naquele momento, passou-se uns 2 dias, veio uma equipe do chefe lá em casa, querer me convencer que eles me botavam de vereador em Ronda Alta, pra mim não vir, aí que eu fui começar a perceber Caiu a ficha. Que não era o que a gente pensava, né? Mas tudo bem, aí não tiveram como me convencer, eu estava decidido de vir, mas também lá no acampamento não voltei mais. Entendi. Não voltei mais, nem pegar minhas coisas que eu tinha lá, eu não peguei. Porque se eu volto lá, eles me lincham lá. Olha só, é aquela história, né? Uma manobra, né, que eles fazem tudo para
para direcionar as pessoas para, na realidade, fazer aquilo que eles querem, né? Mas voltando para Mato Grosso, então, mesmo com toda... Isso, voltando para cá, né, demos esse salto lá para o Rio Grande do Sul, só para entender um pouco do contexto, né, do Saul dentro dessa história toda. A dificuldade, como você já disse, foram inúmeras, foram imensas. E a expectativa, eu quero dizer assim, do Saul, quando esteve aqui e começou a trabalhar, mesmo com toda a dificuldade, você olhava para frente e imaginava que 40 anos depois teria essa cidade tão bem estruturada que existe hoje aqui? Jamais. Jamais. Não passava pela cabeça? Não. O que vocês imaginavam? Não, a gente imaginava que ia se criar uma curutela aqui, né? Que ia ter alguma coisa mas não, o que é hoje, não, nunca. Nem o mais animado, otimista aí, não imaginava isso, não. E não era só aqui, porque Sorriso, tinha 30 casas em Sorriso quando nós íamos pra cá. A Primaverinha já existia. Nós ia pegar óleo diesel, se quisesse fazer uma ligação pro sul, era na Primaverinha. E olha a Primaverinha hoje e olha Lucas hoje, né? Tá, então, e aí o que você, na sua visão, o que foi que fez com que Lucas chegasse a isso? Quer dizer, você, né, disse que nem vocês imaginavam que chegaria. O que você acredita que tenha sido o ingrediente aí? A agricultura. Soja, milho. O algodão veio bem depois. O milho também veio depois. Primeiro soja, né? Começou-se o soja aqui na fazenda do Norivaldo Peixoto, ali no Campinho Verde. Primeiro soja que plantou, nós ia todo mundo lá ver, porque era a nossa intenção. No sul a gente fazia isso, né? Desculpa. E aí começou depois do soja. Hoje Lucas deve tudo isso à soja, à agricultura. Se não fosse agricultura, isso aqui não existia. Não tinha como sobreviver. Nós sobrevivíamos porque nós vivíamos do nada. Com qualquer coisinha a gente passava. Aí o que a gente fazia? Criava umas galinhas, criava um porquinho, uma vaquinha de leite, tá, para ir sobrevivendo. Mas o que nós dava para nossas galinhas comer? Nós ia no cerrado, catar cupim, um saco, enchia aquele saco de cupim, jogava no terreiro e moía para as galinhas comer. Não tinha milho, não dava nada aqui na época, né? E a gente não sabia que eu plantava o milho, dava dessa alturinha assim, não dava nada. Então foi difícil as coisas, cara. E, meu Deus do céu, não foi fácil, não. É bonito ver você falar que foi a lavoura, foi a soja, mas na realidade foram vocês, né? Com a luta, com a união, imagino todo mundo se ajudando, né? Para poder superar as dificuldades, né? Naquela época existia, assim, nós tínhamos um grupo de 8, como eu falei no começo. Então nós trabalhávamos junto. Por exemplo, quando comecei a plantar, chegava um caminhão de calcário. Nós se ajudava para um, chegava para o outro, se ajudava. Depois comecei a plantar, chegava um caminhão de adubo, todo mundo ajudava a descarregar, porque era em saco. Olha, estamos indo para o final aqui da nossa entrevista, dessa série, né, Vera, da primeira entrevista dessa série chamada 1982. Agradecer ao Saul mais uma vez por estar aqui com a gente, é uma honra te receber aqui também, como um dos pioneiros, um daqueles que chegaram e formaram essa cidade que dá tantas oportunidades até hoje para tanta gente. Agradecer a tua presença aqui. O sentimento é de alegria, de trabalho realizado com muita luta, né? Vendo hoje o que eu via na época, essas estradinhas de chão, as ruas, tudo um barro, quando chovia, meu Deus do céu, era terrível. E hoje você vê Lucas, graças a Deus teve pessoas inteligentes que ajudou a fazer isso, porque nós pertencíamos para Diamantino, e Diamantino era problemático, né? Era problemático, Diamantino era muito grande, Tapurá, Piranga, Itaiangá, tudo era Tapurá, era Diamantino, aliás. E você não tinha o que fazer, mas hoje para nós é um orgulho ver isso. É um orgulho ver isso. Mas assim, só temos que agradecer, né? Só agradecer. Nós é que temos que agradecer, né? Com certeza.
agradecer a presença do Raul aqui, agradecer a esses pioneiros, né, a luta, ao trabalho, a coragem, né? Sem dúvida. Essa turma destemida, né? Que possibilitou que hoje a gente esteja aqui, não é? Sim, e que possa desfrutar hoje desse desenvolvimento todo dessa cidade. Né? É verdade. Gratidão, acho que é a palavra. Exatamente. É isso aí. Bom, ficamos por aqui hoje então, nesse primeiro capítulo do 1982, essa produção da Rádio Agro FM, juntamente com o Jornal Folha Verde. Agradecer você, Vera, também. Amanhã estaremos juntos. Amanhã estaremos juntos. Maravilha. Lembrando a você que está aí na nossa audiência que a entrevista na íntegra em vídeo também no nosso canal do YouTube, youtube.com/agrofm102. Muito obrigado pela audiência. Até amanhã.